Graça e paz, irmãos. Boa noite. Boa noite. É uma alegria grande poder participar desse momento devocional com os irmãos. Reverendo Arnaldo, há alguns dias, conversando comigo, falava da importância de nós nos mantermos conectados e de estarmos envolvidos em atividades como essas. Atividades devocionais cujo propósito é o compartilhamento da fé, a oração, também o compartilhar os pedidos de oração, a palavra de Deus. De modo geral, aquilo que o credo apostólico vai definir como a comunhão dos santos, né? Quero aqui cumprimentar todos os irmãos. É bom rever alguns irmãos. Reverendo Isaac foi meu contemporâneo no seminário. Reverendo Levi, que é representante dos tutores, também esteve muito presente lá durante aquele período. Reverendo Gideão, meu mestre, reverendo Daniel Carneiro, sempre um prazer poder encontrá-lo, e os demais irmãos que se fazem presentes nesta reunião virtual. Como nós havíamos conversado anteriormente, eu pensei em falar alguma coisa sobre a prática da oração. Quero convidá-los a abrir a escritura na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja. Nós vamos ler o capítulo 5º, o versículo 17. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5º, o versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor: Orai sem cessar. Vamos orar uma vez mais? Senhor, nós lemos a Tua palavra, que é a verdade, a Tua palavra que nos dá testemunho da verdade, e a Tua palavra que nos move à verdade, que és Tu, ó Deus. Abençoa-nos, ajuda-nos, em nome de Jesus. Amém. Há um livro muito importante na minha caminhada cristã, um livro que eu leio com muita frequência, que é o livro Celebração da Disciplina, do Richard Foster. E nesse livro, o Richard Foster, ele fala sobre disciplinas espirituais. Que papel essas disciplinas têm na nossa vida, na nossa caminhada? Ele faz uma divisão das disciplinas espirituais, são 12 disciplinas, onde ele as divide em 3 grupos, pelo menos. As disciplinas interiores, as disciplinas exteriores e as disciplinas que ele vai chamar comunitárias. E associado a essa tripla divisão que ele faz das disciplinas espirituais, ele vai comparar a caminhada cristã a uma escadaria longa, contínua, íngreme e carregada de desafios. E um desses desafios que a vida coloca diante de nós, já que estamos falando da vida cristã, é a de que degrau, cada degrau daquela escadaria é como uma disciplina que você vai interiorizando e vai colocando em prática na medida em que você vai nesse caminhar. Né? Você vai caminhando, você vai aprendendo e você vai praticando essas disciplinas espirituais. E lá para as tantas, ele vai falar sobre a oração. A oração que, segundo a opinião do próprio autor, deve ser uma oração contínua e incessante. E quando nós falamos da oração, nós estamos falando, evidentemente, de uma disciplina que tem caráter puramente devocional. E uma disciplina que ela não pode ser ignorada. Haja vista o texto que nós lemos, a recomendação apostólica é para que a oração, ela de fato seja incessante.
Não quer dizer com isso que nós tenhamos que orar 24 horas por dia, mas há a necessidade de que nós tenhamos uma vida de oração contínua e devemos ter prazer na prática da oração. O Martinho Lutero, por exemplo, ele vai dizer que ele tinha por hábito, antes de iniciar a sua jornada diária de atividades, até mesmo do próprio alimento, orar entre 2 a 3 horas. E lamentava, porque esse era o tempo que ele dispunha para exercitar-se na prática da oração. Veja que era um outro paradigma, era um outro tempo, mas havia naquele homem o desejo ardente e sincero de poder estar na presença de Deus por meio da oração. E quando nós falamos de oração, existem alguns elementos que devem nortear essa prática, o ensino dessa prática e até mesmo a compreensão que nós devemos ter acerca da prática da oração. O primeiro elemento que eu queria destacar é a necessidade. É a necessidade. E por que é necessário que nós oremos? Por que é necessário que nós façamos uso desse meio de graça que tem sido tão negligenciado ao longo dos séculos e hoje muito mais do que nunca? Porque nós temos necessidade de Deus, temos necessidade da sua ação providencial nas nossas vidas. Ora, quando nós entendemos que através da oração estabelece-se um elo de comunicação entre Deus e o homem, ou entre o homem e Deus, né? É uma relação dialética, onde eu falo a Deus e ele fala a mim, né? Ou seja, há um diálogo pactual nessa relação. Então, é aí onde nós percebemos claramente que a cada dia que se passa, nós precisamos mais e mais, né? Tem uma expressão que eu gosto muito de São Tomás de Aquino, que ele dizia que nós somos faméricos, né? Nós somos faméricos contumazes de Deus. E na medida em que nós oramos, seja na nossa disciplina interior, na nossa vida devocional, seja no culto familiar, seja no culto público, seja ao caminhar pela rua, e nós, de fato, compreendemos que essa é uma necessidade, certamente, nós iremos buscá-la com maior intensidade. Nós iremos afluir para esse manancial que é a prática da oração. Um outro elemento importante, quando nós falamos da oração, é o elemento importância. Importância tem a ver com valoração. Ou seja, que valor eu tributo à prática da oração? Como é que eu julgo na minha caminhada, e principalmente na minha caminhada espiritual com a igreja, essa prática, né? Uma das coisas que eu tenho percebido, eu sou um calouro, eu estou no ministério há quase 3 anos, muito pouco tempo, mas uma coisa que eu tenho percebido é que os irmãos observam quando o pastor e o grupo de oficiais, eles estão no culto de oração. Eles participam ativamente do culto de oração. É muito fácil nós dizermos, orem, exercitem-se na oração, mas que importância nós damos? E que diferença vai fazer ou não a nossa presença no culto de oração, não apenas orando pelos irmãos, mas orando com os irmãos? Então, qualquer pessoa que leia a Bíblia saberá a nossa confiança em Deus, ela é renovada na medida em que nós nos exercitamos por meio da oração. Nesse sentido, nós não temos nem como compreender no todo a importância desse meio de graça. Nós não temos como mensurar o que acontece como consequência. Sabemos que ela não muda a vontade de Deus, ela não altera o ser de Deus de maneira nenhuma. Deus é dotado de alteridade,
Mas nós sabemos que a nossa oração, ela nos muda. Na medida em que ela é um meio de graça e eu oro a Deus e ele graciosamente e amoravelmente vem sobre mim, ele muda a mim. Ou seja, até nisso a oração ela tem um papel fundamental. Outra coisa, outro elemento importante, o elemento validade. E aqui eu queria lembrar as palavras de um pai da igreja, chamado Antão, que ele vai dizer uma coisa interessante. Nunca é demais orar. Nunca é demais orar. Ele passou 64 anos nos desertos da Capadócia. E era um homem que tinha uma prática contemplativa muito intensa. E dizia, né, que todo o tempo que nós passarmos orando ainda será muito pouco. Ainda será mínimo. Ora, evidentemente, ele tinha uma outra dinâmica. Ele tinha uma outra forma de viver. Né? Era uma pessoa que vivia como um eremita, como um cenobita, não como nós, que vivemos na cidade, temos igreja e assim por diante. Mas nós não podemos mensurar a validade que esse meio de graça ele tem. Né? Veja que os nossos símbolos de fé, ao falarem sobre a validade da oração, eles vão dizer que o que legitima a ministração dos sacramentos é a palavra, por meio da oração. Não é possível você ministrar os sacramentos que Cristo ordenou sem que haja a ministração da palavra e sem que haja a oração. O quarto elemento importante quanto à prática da oração é o elemento privilégio. O elemento privilégio. A oração, ela não é apenas um dever, a oração não é apenas um meio de graça, mas ela é um privilégio. Por quê? Porque ela nos faz nos aproximar mais de Deus e nos faz ser participantes das bênçãos que a graça de Deus é capaz de derramar na nossa vida. Veja que, através da oração, nós buscamos a Deus, recorremos a Deus, nos fazemos próximos de Deus. Quer dizer, nós construímos uma caminhada. Eu diria, nós desenvolvemos uma intimidade com Deus. Eu me lembro que eu estava pregando o evangelho no metrô e eu era seminarista e pregando ali eu falava sobre a possibilidade de que a graça de Deus ela nos propicie intimidade com Deus, um relacionamento pessoal com Ele. E quando desci na estação de Largo da Paz, alguém veio ao meu encontro, me dirigiu a palavra e disse assim: você falou em relacionamento pessoal com Deus. Mas como é possível ter um relacionamento pessoal com Deus? E aí eu falei para ele, né, o drama da redenção, falei para ele dos meios de graça e que através da oração nós nos fazemos íntimos de Deus. E mostrei que ao longo da Bíblia, homens e homens e homens que tiveram uma vida de oração intensa eram pessoas que tinham intimidade com o Senhor. E aí, irmãos, vem o quinto elemento que de alguma maneira também tem a sua validade para o momento presente. Eu acho que esse fala muito fortemente ao momento que estamos atravessando. É o elemento urgência. Temos enfrentado um ambiente apóstata, temos enfrentado um momento hostil à fé cristã, temos enfrentado um momento onde a fé de muitas pessoas, se me permitem, está pelo fio da navalha, e temos uma vida pessoal que precisa ser nutrida para que nós possamos enfrentar tudo isso e possamos pregar o evangelho e ensinar o nosso rebanho. Então, essa urgência que se faz sentir nestes últimos dias deveria nos levar a fazer aquilo que o reverendo Arnaldo falou no grupo, que é andar de joelhos. Pode parecer que essa expressão seja pentecostal, mas não é não. Caminhar de joelhos é uma imagem muito antiga, usada pela igreja para descrever homens que caminham a todo o momento na dependência e sob
a orientação do Espírito de Deus. É necessário que nós acordemos e que nós, a cada dia, tomemos para nós mesmos a devida urgência que é a prática da oração. Em relação a tudo isso que nós acabamos de pontuar, a prática do orar sem cessar, ela nos serve de auxílio indispensável. Por uma tripla razão, evidentemente. Né? Primeiro, a oração essa oração, ela não pode ser uma oração. Reverendo Jefferson, por favor, repita uma última frase que o senhor falou, antes de dizer essa oração é uma oração, porque falhou o som, e eu vi que era um momento que era muito importante aquilo que você estava falando. Por favor, repita. Muito obrigado, reverendo Arnaldo. Eu estava dizendo o seguinte, quando nós compreendemos todos esses elementos que compõem a prática da oração, nós percebemos que o orar sem cessar nos serve de auxílio indispensável. É uma frase curta, é uma frase breve, mas que tem um poder extraordinário. Primeiro, porque Paulo, ele usa uma expressão, orai, aí nós temos a segunda pessoa do plural, então quem orai? Vós orais. Mas aqui eu penso que seja uma expressão retórica. Ou seja, tem uma dimensão pessoal e tem uma dimensão coletiva. Quer dizer, eu oro enquanto membro do corpo de Cristo, enquanto servo de Deus, e eu oro enquanto igreja. Ou seja, eu oro na vida devocional que eu tenho na minha casa, na subjetividade do meu quarto, e eu o faço também na igreja. Então é uma tarefa que não pode ser dissociada. Tem que ser levado do pessoal para o coletivo e trazido do coletivo para o pessoal. Segunda questão interessante é que aparece como um imperativo. Não está na mesa de negociação, não é uma opção que nós podemos dizer assim, eu vou orar ou eu não vou orar, ou eu gosto da oração ou eu não gosto da oração. Não são questões que nós devemos levar em consideração. A oração é um imperativo. E mais, um imperativo que ao mesmo tempo é um deleite. Porque nada pode ser mais proveitoso para nós, nada pode nos dar tanto prazer quanto estar envolvido com as coisas de Deus. E estar envolvido com a prática da oração, seja na igreja, seja em casa, é um deleite. É algo que nós podemos, de fato, dizer assim, é prazeroso. Porque nós sentimos a presença de Deus. Tá certo? Nós sentimos que Deus, por meio da Escritura, fala a nós. E também, o sem cessar, ele é importante porque ele retira aquilo que o reverendo Sérgio Lira chama de templocentrismo. Ou seja, a oração, ela não é apenas oferecida, ela não é apenas ouvida por Deus quando nós falamos na igreja, não. Nós podemos estar em casa, podemos estar dirigindo, podemos estar caminhando, podemos estar lecionando, podemos estar fazendo qualquer coisa. No momento em que o nosso coração ele se conecta com o Pai Criador, em submissão, naquele exato momento nós estabelecemos um elo de comunicação entre Deus, primeiramente, e nós, como nos ensina de fé. E talvez algumas pessoas elas fiquem se perguntando o seguinte, já que a oração ela é uma prática devocional, já que a oração tem tanta importância, já que a oração não pode ser negligenciada, por que que Paulo, ele, ao transmitir as últimas instruções, ele o faz sobre a forma de imperativo? Ele está ordenando, com base na autoridade apostólica que ele tinha. Porque Paulo conhecia muito bem a natureza humana.
E mais do que isso, é preciso entender a Epístola aos Tessalonicenses no contexto em que ela foi escrita. Ela provavelmente foi escrita entre o ano 51 e 52 da era cristã, e é bom recordar que no ano 49 começa a primeira onda das 10 que se seguirão, das 10 ondas de grande perseguição. A primeira será com Cláudio, onde se ali terá estabelecido o culto ao imperador, o queimar incenso, a proibição de que alguém seja nominado pelo nome de Senhor de Quírios, quer dizer, de fato, o culto ao imperador e as perseguições que se decorriam em decorrência dessa proibição. Então, para estar armado espiritualmente, para estar fortalecido, para ter como enfrentar aqueles dias que eram dias duríssimos, e foram de fato duríssimos, pelos quais a igreja teve que enfrentar, eles deveriam estar fortalecidos na fé, e Paulo diz, orai sem cessar. É por isso que ele vai dizer, vocês não devem parar de orar, orem continuamente. E aí eu queria, com base nisso, trazer aqui pelo menos duas implicações que a oração incessante ela traz para a nossa vida. Quais são as implicações da oração incessante? Primeiro, orar sem cessar implica em acreditar que Deus nos ouve. Isso é muito importante, né, Reverendo Rômulo? Orar acreditando que Deus nos ouve. Existe uma expressão no Nordeste, muito utilizada, para descrever a atitude de alguns em não dar atenção àquilo que é falado, que é ouvido de mercador, né? Ou entra por um ouvido e sai pelo outro. São expressões muito corriqueiras. Quando nós, de maneira devocional, de maneira subalterna, de maneira confiante, nós dobramos o nosso joelho, nós curvamos o nosso coração e contritos com Deus, nós oramos ao Senhor, nós temos a plena certeza de que Ele já nos ouviu. Ele já se fez ouvinte. Lhe dirigimos como oração. Ele nos ouve, Ele nos compreende e Ele nos responde na hora certa e de forma correta. Deus nunca erra. Não se adianta, não se atrasa, não ignora a nossa oração. Agora, ela tem que ser feita, como eu falei, de maneira reverente, de maneira subalterna, de maneira devocional. Então, quando nós oramos, veja que o quando estabelece um eixo de temporalidade, Deus naquele eixo de temporalidade, ele nos ouve, mas ele vai nos responder no tempo dele. Quer dizer, existe um momento para que Deus responda a nossa oração, não na hora que nós queremos, e não do modo como nós desejamos, mas no tempo dele e ao seu próprio modo. O cristianismo é a única religião, é o único caminho espiritual onde nós podemos falar que o ser humano, ele é ouvido por Deus e ele pode orar a Deus como Pai. Veja que na oração dominical, Cristo inicia a oração usando exatamente aquela palavrinha tão bem comentada pelo Joaquim Jeremias, que é Abá. Pai nosso que estás nos céus. Não é a oração modelo? Não é a oração que ele nos ensinou? Então, quando nós nos dirigimos ao nosso Pai, o que ele faz? Ele para, ele ouve, ele senta com o filho para ouvi-lo. E aí eu faço esse eixo comparativo. Imagina o nosso Pai Criador, que nos ama, que entregou Cristo, que enviou o próprio Filho para morrer em nosso lugar. Ele nos ouve. Se há uma coisa que o ser humano não suporta na comunicação humana, é você falar e alguém não prestar atenção. Você falar e alguém desviar o olhar. Você falar e alguém ignorar o que você está falando. Na oração nós não corremos esse risco. Nós não vamos passar por essa decepção.
Porque Deus nos ouve. Ele pode não nos responder da forma que nós queremos. E é muito mais fácil para nós a resposta é a seu tempo e a seu modo. Dói menos, vai custar muito menos, emocionalmente falando e espiritualmente falando. Agora, imagina se nós alçássemos a nossa oração, ou se nós alçarmos, perdão, a nossa oração não crendo que Deus nos ouve. A carta aos Hebreus vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, no momento em que eu oro, eu tenho que orar acreditando que Deus está ouvindo a minha oração, que aquela oração será respondida. Entretanto, ao modo de Deus, ao tempo de Deus. Apesar de Deus saber, irmãos, quem nós somos, e de saber que, na maioria das vezes, as nossas orações são por motivos frívolos, são por motivos banais, porque não são, na maioria das vezes, motivos que agradam a Deus, e nós devemos tomar muito cuidado com isso. Nós estamos nos dirigindo ao monarca do universo, estamos nos dirigindo ao nosso Pai Criador. Nós temos que ter o devido cuidado naquilo que vem como prática de oração, porque Deus ouve, mas ele só recebe de bom grado aquelas orações que lhe agradam. Quer dizer, não é um ouvir superficial, Deus está atento. É por isso que até na oração, nós que somos pastores, temos que orar de tal forma que a igreja ela possa aprender como orar corretamente. Eu me lembro que um jovem da minha igreja, ele me procurou e ele disse para mim assim: pastor, é muito interessante que o senhor sempre ora a Deus pela mediação de Cristo, sob a orientação do Divino Espírito. Eu digo, não é assim que nós aprendemos nas Escrituras? A oração tem que ter um... Então, até nisso, a igreja, ela percebe, ela observa e ela aprende, e ela tem que aprender. Isso que é o orar sem cessar implica em acreditar que Deus nos ouve. Eu já perguntei para vários irmãos. Já disseram para mim, pastor, e Deus nos ouve? Você tem dúvida disso? Você tem alguma dúvida que o ser eterno, o onisciente, o onipresente, o Deus presente na nossa experiência não está lhe ouvindo? Há um cântico do cantor Asaf Borba que ele descreve muito bem essa questão da transcendência, da soberania de Deus e, ao mesmo tempo, como ele se faz presente no momento em que nós estamos a orar. Ele diz assim: tu és soberano. E depois ele diz: e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Ou seja, apesar da distância que há entre Deus e nós, como vai dizer Calbart, uma distância infinita e que não pode ser rompida por nós, Deus vem a nós. Ele nos move a orar a Ele, tá certo? Isso é algo fundamental. É Ele quem nos move, Ele, por meio da oração, e ao mesmo tempo, Ele se faz contemporâneo desse instante presente onde nós lhe alçamos a fala por meio da oração, aos pensamentos por meio da oração. Então, essa é a primeira implicação, é acreditar que Deus nos ouve. Mas há uma segunda implicação que a oração incessante, ela nos traz. Orar sem cessar implica buscar se ajustar à vontade de Deus. Deus tem uma vontade que nós podemos chamar uma vontade decretiva e ele tem uma vontade de desejo, tá certo? E tanto na sua vontade decretiva quanto na sua vontade de desejo, nós podemos chamar providência secreta ou providência revelada. Nós temos que entender que no momento em que nós oramos, algo acontece em nós. Alguma coisa muito boa, que é a mortificação do eu, que é a mortificação da minha vontade para dar lugar à vontade divina. Ou seja,
A vontade de Deus, ela é soberana sobre as nossas vidas. E quanto mais nós oramos, nós aprendemos que nós devemos nos ajustar à vontade de Deus. Tem muitas pessoas que hoje, dada a teologia da prosperidade, eles acreditam num Deus self-service, num Deus que está para servir a mim. Alguns até dizem assim, coloque Deus no canto da parede. Puxa a gravata dele, eu já ouvi. Absurdos como esses sendo ditos. E, na verdade, quando nós lemos a Escritura, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele ensinando a nós como nós devemos orar, ele disse, olha, Pai nosso que estás nos céus, ele já fala da soberania de Deus, santificado seja o teu nome, adoração, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. A tua vontade. Ou seja, é a sobreposição da vontade de Deus sobre a nossa vontade. Ora, no momento em que eu oro, que eu estou aflito, que eu estou atribulado, que eu me vejo cercado pelos inimigos, que eu me vejo tomado pela enfermidade, o meu desejo é que a minha oração seja respondida naquele momento. Mas será que é a vontade de Deus? Responder naquele momento? Seria benéfico para mim que Deus ele atendesse aos anseios da minha vontade? E não a vontade dele, que é perfeita? A vontade dele que não falha? Essa é uma questão fundamental quando nós falamos da nossa relação com Deus, do como nós nos relacionamos com Deus por meio da oração. Eu venho falando aqui, temos que ser ternos, temos que ser submissos, temos que acreditar que Deus, ele sempre tem o melhor para nós. Isso aqui não é bravata de neopentecostal, não. É o que a Bíblia ensina. Deus sempre tem o melhor para nós. Agora, nós precisamos acreditar nisso e precisamos mortificar o nosso ego para que ele, de bom grado, porque Deus vai trabalhando, ele vai amassando, ele vai apertando, ele vai, de alguma maneira, fazendo como o padeiro faz com a massa. E nós precisamos nos moldar a essa vontade que é soberana, para que nós possamos ter uma vida espiritual vicejante. Isso implica em saber que nossas vontades e desejos geralmente vão na contramão da vontade de Deus. Interessante isso, né? Como o ser humano, pelos efeitos noéticos do pecado, pelos efeitos do pecado sobre a mente, ele tende a ir na contramão daquilo que é a vontade de desejo de Deus. Né? Não a sua vontade decretiva, mas a sua vontade de desejo. Tá certo? E, portanto, é aí onde nós compreendemos que se Deus realizasse tudo aquilo que a gente pede por meio da oração, a nossa vida seria um desastre. Isso é interessante. Justamente por quê? Porque Deus nos conhece. O que muitas vezes motiva a nossa oração? As circunstâncias. Aquilo que nós podemos chamar, com base na confissão de fé, as contingências da vida. Tá certo? Os imprevistos que nos sobrevêm, que nós sabemos que é fruto também da providência. Implica também, isto que eu venho falando, em negar a si mesmo. Em negar a si mesmo. E quando nós oramos na oração dominical, venha o teu reino, ou seja, consuma o teu reino, e seja feita a tua vontade, nós estamos ali orando para que Deus estabeleça definitivamente um reino onde a vontade dele vai prevalecer sobre tudo e sobre todos de maneira definitiva. Definitiva. Aí vejam, nesse sentido, nesse mesmo sentido, quando nós oramos para que Deus transforme o nosso ego e a nossa vontade se silencie, nós estamos antecipando no tempo aquilo que na eternidade vamos vivenciar em plenitude, que é viver e ter plena satisfação em que a vontade de Deus ela seja realizada. Como é que nós podemos fazer isso? Nós podemos fazer isso hoje através desse meio de graça. 1 João 5, 14 e 15 vai dizer, e esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve.
Então já não é a nossa vontade, é a vontade de Deus. Tá certo? Eu estou vendo o reverendo Arnaldo aí. Eu vou Tô aqui. apenas trazer aqui 2 aplicações rápidas, tá certo? Para que nós possamos finalizar essa fala. Primeiro, nossas orações e súplicas sempre são ouvidas por Deus. A grande questão é como ele nos responde. Não podemos nos queixar, não podemos culpar a Deus e não podemos reclamar. Aceitemos de bom grado que ele, do seu modo, no seu tempo, do seu jeito, ele nos responda. Segunda questão, nossas orações não alteram o que Deus tem reservado para nós. Elas mudam o nosso ser, não o ser de Deus. Deus, ele é dotado de alteridade. Então, na oração, irmãos, busquemos, de fato, esse elemento devocional, esse elemento que cada dia nos fará mais próximos do nosso Pai Criador. Certamente, isso redundará na glória que é dele e certamente na alegria para nós, para o povo de Deus, para nós que servimos ao Senhor. Deus abençoe a todos. Amém. Muito obrigado, reverendo Jefferson, pela sua palavra, mensagem muito oportuna nesses tempos que a gente tem tentado fazer tempo de oração, tempo de buscar o Senhor. E a cada dia que nós nos reunimos com a nossa igreja, incentivamos a igreja a orar. E em todos os debates é isso que acontece. Eu queria franquear a palavra aos irmãos. Aquele que for falar antes de iniciar a fala, levante a sua mão, tá certo? Aproxima assim perto da câmera. Talvez você tenha algum pedido de oração. Talvez você queira fazer algum comentário, trazer alguma informação muito importante que vai nos levar.